Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. E eu gostaria de confirmar se vocês estão me escutando bem e se estão vendo a minha tela e também a minha imagem. Tá tudo ok aí para vocês? Estão me enxergando? Vou ter aqui um apoio. E aí eu vou esperando a resposta aqui do pessoal se está tudo ok, tá bem? Ótimo, então nós vamos iniciar, tá bem? Pessoal, é um grande prazer fazer parte dessa imersão científica. Agradeço muito o convite da DMC, me sinto extremamente honrada da DMC e da NUPEM. Agradeço muito a todos os professores que fizeram parte desse projeto, Dr. Ismael Cação, Dr. Hermes, doutora Meire, Dr. Daniel e também o meu colega Mauro, fisioterapeuta. Então, pessoal, eu vou estar me apresentando aqui brevemente. Meu nome é Adriana Chapochinic, eu sou fisioterapeuta, mestre e doutoranda em biofotônica aplicada às ciências da saúde na Uninove. Lá nós temos uma equipe onde estudamos os fótons, e esses fótons são entregues no tecido biológico por uma equipe multidisciplinar. Então, temos uma grande linha de pesquisa, tanto na parte musculoesquelética, respiratória, em estudos experimentais, em estudos celulares, em estudos clínicos. Eu sou especialista em medicina tradicional chinesa. Essa técnica é um divisor de águas na minha carreira, inclusive com o uso do laser nessa prática. Então, a medicina chinesa me trouxe muito progresso na minha prática clínica associado ao uso do laser. Sou membro editorial da revista Neurociência e Psicologia. Faço parte da ABLOS, Associação Brasileira de Laser na Odontologia e Saúde. Então, esse S, ele foi introduzido no ano passado. Eu sou diretora da área da saúde, onde nós agregamos outras áreas, a enfermagem, fisioterapia, biomedicina, medicina veterinária, no contexto de estudar e galgar mais possibilidades do uso do fóton na prática clínica. Tenho alguns artigos científicos como autora e colaboradora na fotobiomodulação da área da saúde. Os meus estudos, eles migram pela área respiratória e também da medicina tradicional chinesa. Bom, o meu assunto aqui hoje com vocês é ILIB no infravermelho. Esse assunto, eu quero que vocês pensem na pergunta, ou melhor, nessa frase inversa. Infravermelho no ILIB? Então, isso vai se transformar numa pergunta. Todo o caminho do pesquisador, do cientista, ele vê a possibilidade de um recurso, de uma técnica, e ele faz uma pergunta sobre uma afirmação. Então, o meu estudo, pessoal, no ILIB, no doutorado, ele veio da pergunta do efeito dessa terapia na rinite alérgica, nas possibilidades de modificação de tempo, de aplicabilidades com intervalos diferentes, e também me despertou muito interesse sobre comprimentos de ondas diferentes. No caso, eu uso o vermelho e o infravermelho. Por quê? Porque nós temos uma gama de estudos que fazem com que o comprimento de onda vermelho seja melhor entendido, mas toda pesquisa de comparação ela é bem-vinda na área acadêmica. Então, eu vou apresentar para vocês esse tema de maneira tranquila e depois, no final, eu abro para responder as perguntas que eu vou receber aqui através do nosso suporte. Tá bem? Bom, no infravermelho. Preciso
dizer para vocês que a pesquisa científica, ela vai em busca dos estudos mais antigos e dos mais novos. O ILIB, em 1970, ele foi alvo de publicação pelos russos, onde se tinha alguns desses estudos na área da respiratória, na área da cardiopatia e também na área da diabetes, nessas doenças. Mas, em 1992, teve uma gama de produção de artigos muito importantes em outras doenças, inclusive com caráter inflamatório. Esses estudos, eles aconteciam mais no âmbito hospitalar. Depois, houve uma queda. Em 2010, voltou a ter interesse por essa terapia, porém com algumas modificações. Então, a gente já encontra novidades a partir de 2010. E hoje, pessoal, em 2020, muitos artigos estão sendo aí publicados no ano passado em relação a doenças inflamatórias, enfim, a possibilidade dessa terapia dentro da prática clínica. E para explicar melhor para vocês sobre o ILIB, eu tenho que explicar esse acrônimo, porque a palavra ILIB, ela tem um significado. Nossa, professora, mas a gente já teve aí o assunto com o professor Mauro e o professor Hermes, mas eu quero chamar a atenção de vocês como houve o raciocínio e interesse por essa minha pesquisa específica no intravermelho. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que o ILIB, o primeiro I, ele caracteriza o intravascular, que é a introdução da fibra óptica no vaso e ela vai entregar o fóton. E esse fóton, pessoal, nessa técnica original, ele estava no comprimento de onda vermelho. E por que nessa artéria? Porque era de fácil aplicabilidade, era um procedimento culturalmente aceito, a introdução dentro desse vaso para medicação, então era algo conhecido. Mas o aparelho, ele tinha que ter características físicas para que justificasse a entrega desse fóton dentro do vaso. Então, o aparelho eleito é o laser. Por quê? Porque ele emite os fótons colimados e coerentes. Então, isso ia ter uma interação com quem? Com o sangue dentro desse vaso. Que esse sangue aparece lá embaixo no B. Então, o ILIB, ele tem todo um significado. E esses primeiros estudos, eles levaram para outras vertentes com os mesmos benefícios. Então, a gente compara, a gente busca esses estudos, vê os resultados, quais são os parâmetros dosimétricos utilizados, quais foram os marcadores de resultados promissores e não promissores. E aí, eu tenho algo para falar para vocês extremamente importante. Os parâmetros dosimétricos que nós buscamos lá no início da técnica, eles não são claros, tá bem? E nem mesmo os resultados. Então, esse delay que nós temos com a terapia ILIB, ele desperta cada vez mais interesse na comunidade científica. Então, desde 1970 já existem essas publicações, mas mais interesses e mais descobertas são necessárias para que tenhamos um escopo de conhecimento galgado na ciência, onde nós podemos transformar isso em prática clínica. Não em estudo clínico. Estudo clínico é um estudo onde se teve um N considerável de participantes. Eu estou falando para vocês onde há uma comparação, uma evolução no estudo celular, experimental e clínico que nós transportamos para a prática diária na clínica, tá bem? E essa prática diária na clínica é algo que nós percebemos muitos resultados promissores nos nossos pacientes.
Às vezes, o nosso objetivo principal, ele não é alcançado, mas aparecem resultados secundários na clínica. E esses resultados secundários, eles devem ser considerados e levados para novos estudos. E assim a técnica vai melhorando, né? Vai trazendo mais assertividade para todos nós que trabalhamos com fotobiomodulação na clínica. Bom, alguns estudos trouxeram a possibilidade da realização de uma revisão integrada de literatura. É uma revisão simples, não é algo muito elaborado, mas enfim, diante de tudo que nós temos, houve essa possibilidade, principalmente no efeito do ILIB nas doenças crônicas. E essas doenças crônicas, elas trazem algumas características. As doenças crônicas, elas trazem cascatas inflamatórias. E é isso que mais chama atenção nessa terapia. Porém, como eu disse anteriormente, nem todos os artigos científicos trazem claramente a dosimetria e a mensuração de como foi feita a realização desses estudos. Então, hoje, nós temos a WALT, a World Association Laser Therapy, que ela nos orienta mais sobre como publicar, como colocar os parâmetros dos métricos, quais são os marcadores bioquímicos essenciais. Isso já trouxe maior esclarecimento tanto para o pesquisador como para o clínico. Nessa condição do ILIB, nesses estudos anteriores, nós temos algumas características que elas são constantes. Como, por exemplo, dentro de um conceito físico do laser, todos utilizados eram de baixa intensidade, todos em miliwatts. Mas nós encontramos estudos em 10 miliwatts, 30, e hoje nós temos aparelhos com 100 miliwatts. A vantagem do nosso aparelho com 100 miliwatts é que ele possibilita, aliás, a penetração do fóton dentro do vaso, passando a resistência do tecido, tá bem? Todos esses estudos, eles apresentam também um outro conceito físico que é unânime, que é o modo contínuo. Então, todos foram entregues de modo contínuo. Mas, 3 desses aspectos, meio ativo, via de acesso, tempo e comprimento de onda, ele começa já a aparecer, e lá em 1990, com algumas variações. Então, por exemplo, encontramos o meio ativo do hélio neônio e do diodo. São 2 meios ativos bem importantes nessa terapia, mas hoje se usa muito diodo, que é o nosso aparelho da DMC. Via de acesso, já houve um insight dos pesquisadores que outras artérias poderiam ser utilizadas, porque o objetivo era estar sendo uma técnica sistêmica que fosse reagir com o sangue. Então, outras vias de acesso também seriam possíveis. E o tempo da aplicabilidade dessa técnica, diante a variação de potência de alguns aparelhos, também começou a ser perguntado. Começou a disparar novos interesses. Ao mesmo tempo que nós tínhamos outros comprimentos de onda sendo experimentados. Mas tudo isso, pessoal, acontece quando você compara com algo que você já teve como sucesso terapêutico e modelo. Então, por exemplo, eu faço uma via de acesso diferente e eu comparo com uma via de acesso onde já se tem estudos promissores. Eu experimento novos comprimentos de onda comparado a comprimentos de
de onda tradicionais. Através do quê? De um raciocínio da fisiopatologia, do meio, da física que apresenta esse nosso aparelho. Então, tudo isso, ele tem que estar numa engrenagem. Então, uma experiência isolada no seu consultório, ele não caracteriza um sucesso terapêutico. O que caracteriza um sucesso terapêutico é uma busca de evidências e comparações. Isso demanda bastante tempo, mas enfim, é muito promissor, né? Muito interessante trabalhar com isso. No laser de baixa intensidade, a artéria radial, ela já foi muito bem descrita, mas começou-se a ter interesse por outras vias, como eu falei para vocês. No caso, a carótida, que vou mostrar para vocês um artigo que o Dr. Juliano Abreu, que vai fazer uma palestra aí para vocês sobre a interação medicamentosa e a fotobiomodulação, ele já se interessou por uma via de acesso diferente. Intranasal, mucosas, né? Sublingual também. A permeabilidade dessas mucosas, as intervenções terapêuticas que podem ser de medicações ou de recursos, elas têm melhor resultado. Então, a intranasal também despertou interesse e despertou interesse já na via de acesso e também de outros comprimentos de onda. E a sublingual também. Então, essa terapia LIB, pessoal, esse I aqui, ó, ele se liga ao intravascular na radial. Continuamos a ter interesse pela radial? Muito interesse. Com outros comprimentos de onda? Sim, principalmente com o infravermelho. Mas, aqui, de maneira modificada, nós vamos trabalhar com o laser irradiado no sangue, com outras vias de acesso. Então, não adotamos mais o intravascular dentro da prática com o aparelho de 100 mW. Existe ainda o intravascular? Existem, tem alguns pesquisadores que continuam nessa linha de pesquisa e migrando para outras formas, tá bem? Mas nós temos bastante trabalhos agora com o laser irradiado no sangue com outras vias e outros comprimentos de onda. Dentro desse caminho de estudos, de interesse, de pesquisa e de sempre levar a pergunta, né? Então, o nosso título, por exemplo, ILIB no infravermelho, ele vai virar uma pergunta. Infravermelho no ILIB? Então, vamos tentar entender melhor isso. A primeira condição que eu quero que vocês entendam é que dentro dessa terapia existem algumas nomenclaturas. Tá? Então, vocês vão achar aí em pesquisas aí o ILIB tradicional, né? O intravascular, laser irradiation of blood, como também vocês vão escutar, ver ou ir ao encontro de literaturas com fotobiomodulação sistêmica transcutânea. Essa terminologia que eu coloco no meu estudo de doutorado, mas não é uma terminologia que ainda está definida como padrão, tá bem? Nós encontramos também ILIB modificado, nós encontramos também a terapia sistêmica. Então, eu gosto muito de estar passando para os meus alunos a nomenclatura da terapia sistêmica, também trazendo conhecimento que existe a nomenclatura ILIB, o ILIB modificado, a fotobiomodulação sistêmica transcutânea, transdérmica, existem variações. Vocês vão encontrar essas possibilidades e elas são bem-vindas, até uma determinação de uma nomenclatura padrão, como aconteceu com a fotobiomodulação, né? Porque antes a gente usava laser terapia ou LED terapia, hoje nós utilizamos fotobiomodulação e especificamos qual o aparelho que estamos usando. Bom, vou mostrar para vocês outras vias. Por exemplo, no estudo do Dr. Juliano Abreu,
na qual eu tive o prazer de estar como colaboradora e participar com outros colegas, que ele usa uma outra via para repercussões no sistema orofaríngeo. Então, ele tem uma característica, esse artigo já traz as dosimetrias mais claras, a via de acesso e a mensuração dos resultados. Então, começa a tirar da caixa a possibilidade de outras vias. A partir do momento que você pensa de outra maneira, você começa a também escolher outros tipos de recursos. Então, a via foi modificada, o comprimento de onda foi mantido, o tempo foi alterado e tudo isso vai levando para novas perguntas. Esse estudo trouxe para vocês, para que vocês entendessem que alguns parâmetros, por exemplo, no caso do comprimento de onda, não foram bem vistos para um determinado estudo científico, porque isso a gente tem que ver também. Quando a gente acredita muito em algo, a gente tem que ver aquilo que é bom e que é ruim. As pesquisas, às vezes, o nosso tema de estudo, ele vira uma resposta negativa. E a partir da resposta negativa, você vai buscar o porquê daquele resultado. Então, não é tudo um mar de rosas na pesquisa, nem sempre a sua pergunta ela é respondida com a sua ansiedade, mas tudo isso abre possibilidades. Possibilidades e também o interesse pela indústria de oferecer para o profissional outras vertentes que também se fala na ciência que é promissora. Então, nesse estudo em específico, olha só, eles relatam que comprimentos de onda entre 200 nanômetros até 342, eles perdem a atividade biológica da hemoglobina. E a hemoglobina é um cromóforo que está no sangue que vai reagir muito com o comprimento de onda vermelho na terapia sistêmica no ILIB, com o quê? Com um dos marcadores, por exemplo, no resultado, de aumentar o transporte do oxigênio do sangue. Então, o relato da entrega da terapia sistêmica no comprimento de onda vermelha, aumentar a saturação, ela tem toda uma lógica fisiológica. Porque essa interação com o cromóforo da hemoglobina, ele proporciona uma cascata de efeitos promissores. Entrando na superóxido dismutase, endonóxido nítrico, todas essas reações, elas estão aqui dentro, mas não relatadas com clareza nesse estudo. Porém, ele relata que o comprimento de onda de 800, que seria o infravermelho, ele reduz essa capacidade de transporte de oxigênio no sangue. Mas esse transporte de oxigênio do sangue é uma mensuração. Nós temos já bem evidenciado na literatura que o comprimento de onda vermelho, tanto quanto o comprimento de onda infravermelho, ele tem sim capacidades de efeitos biológicos, analgésicos e anti-inflamatórios. Agora, se você for pensar numa resposta no sangue, no cromóforo que vai estar recebendo esse comprimento de onda, você vai ter que comparar o resultado do vermelho com o resultado do infravermelho em mensurações próximas. Então, na capacidade do transporte do oxigênio, aqui, nesse estudo científico em particular, não foi promissor. Então, a gente tem que ver também essa possibilidade. Nós temos que ver que nem tudo acontece de maneira que o nosso interesse muda. Eu tive muito interesse no infravermelho, aliás, eu não tive, eu ainda tenho muito interesse na terapia sistêmica do infravermelho, porque nós entendemos que a relação
do anti-inflamatório e do analgésico, desses 2 comprimentos de onda, já está bem relatada na literatura, porém, na terapia local, ele se comporta de maneira diferente. O vermelho é mais superficial, o infravermelho é mais profundo. Mas na terapia sistêmica, nós temos outro raciocínio. A gente tem o cromóforo, que vai reagir com o comprimento de onda, nós temos. Mas nós temos que perceber quais são as reações nas mensurações. O que eu colhi lá nos meus resultados que foram próximos? O que trouxe de efetividade para essa técnica? E aqui, pessoal, olha só, a ação do vermelho e do azul. Então, o comprimento de onda azul, às vezes, ele não traz tanto interesse da pesquisa, mas aqui ele trouxe interesse em quem? Na relação do paciente diabético. E nesse estudo, pessoal, foi feito na radial 405 e 632. E os resultados foram próximos, foram similares. A gente tem que pensar outras possibilidades, isso é muito importante. Nesse estudo científico, foi o gatilho para eu pensar em outras possibilidades do infravermelho na ação de doenças com cascatas inflamatórias. Então, esse estudo científico, ele é da nossa equipe, ele traz o quê? A comparação da radial e da sublingual com o mesmo comprimento de onda, com o infravermelho na esclerose múltipla. Por que esse interesse desse estudo? Porque doenças neurológicas, o infravermelho, ele apresenta mais afinidade e mais estudos. Mas na terapia local. Então, houve aqui uma modificação da terapia, tanto na via do acesso, então ele comparou aquela via de acesso tradicional, que era a radial, com a sublingual, com um comprimento de onda totalmente diferente. Então, isso traz ao pesquisador muitas curiosidades, mas isso não traz para o pesquisador uma resposta isolada só. Então, eu tenho um recado assim, muito importante para vocês, é que os estudos eles estão avançando na terapia sistêmica, na terapia ILIB, na fotobiomodulação sistêmica transcutânea, no ILIB modificado. Os estudos estão avançando nas vias de acesso, nos comprimentos de onda, no tempo de aplicação e na reaplicação, que isso também me chama muito atenção. Como eu posso mensurar o tempo exato para a reaplicação? Nós indicamos que a próxima sessão, ela deve ser realizada no dia seguinte. E todos os estudos nas quais os parâmetros dosimétricos eles são apresentados, nós vemos esse tempo. Então, por que não modificar esse tempo? Para mais, para menos? Por que não entender o que acontece nesse tempo no efeito fisiológico do paciente? Para ter maior assertividade da técnica. Porque na nossa prática clínica, nós percebemos que a terapia sistêmica, o ILIB modificado, a fotobiomodulação sistêmica transcutânea, ela é o diferencial na melhora do nosso paciente. E conforme foi aqui relatado nas palestras anteriores, por exemplo, uma pergunta muito frequente do nosso aluno é: quando eu faço a terapia ILIB? Antes, durante ou depois do procedimento? Então, vai depender da resposta do seu paciente a essa terapia. Se o seu paciente ele não traz respostas depois da sua prática, experimente durante, experimente antes, e tem que ter um motivo para isso.
Isso tem que ser mensurado, isso tem que ser avaliado, isso tem que ser registrado. Então, o ELIB que a DMC lançou, ele facilita esse registro, ele faz com que o profissional ele entenda quais são os processos que estão acontecendo no seu paciente, de maneira promissora ou não. Então, o registro é muito importante. Tá bem? E no sangue, o que acontece no vermelho? Nós sabemos que os efeitos anti-inflamatórios que essa terapia proporciona ao nosso paciente melhora a atividade imunológica no sangue. No comprimento de onda infravermelho e vermelho, isso já traz uma relação importante. Porém, as outras afirmações que seguem nesse slide, como, por exemplo, a influência positiva na propriedade reológica do sangue, que é a viscosidade, já não se traz tanta evidência. Por quê? Provavelmente pelo cromóforo de recepção do comprimento de onda vermelho com infravermelho. Os efeitos analgésicos, a diminuição de espasmos, os efeitos sedativos também estão sendo avaliados. E, inclusive, tem um efeito que está sendo pesquisado, que é o efeito do opioide na terapia sistêmica. Por toda uma lógica da bioquímica que se apresenta em algumas mensurações específicas. Então, começou-se a prestar atenção que o aumento da serotonina e da endorfina poderia ter uma relação dos opioides. Poderia, sugere-se, eu não estou afirmando. Estou falando que isso pode ser uma possibilidade de estudos futuros também. E agora, pessoal, eu vou apresentar para vocês o porquê que eu entendo dentro dos meus estudos que o infravermelho, ele se compara, ele traz uma relação muito importante com o vermelho na asma, que é uma doença de caráter inflamatório, onde nós temos uma cascata de processos inflamatórios. E qual é a grande intervenção? É diminuir essas cascatas, para que não ocorra comprometimentos maiores. Então, os efeitos do comprimento de onda RED vermelho na asma já é muito bem relatado. Parâmetros dosimétricos em relação aos aparelhos e os resultados, nós temos alguns. Eu não vou dizer para vocês que está tudo no final do túnel. Nós temos alguns sim interessantes. Então, por que o infravermelho, que também tem um caráter anti-inflamatório, por que ele também não pode ser comparado? Então, a gente vai entender isso e na contagem de células inflamatórias que nós tivemos a oportunidade de avaliar e ainda estamos em busca de mais assertividades, como, por exemplo, relacionar qual foi a célula. Porque nós fazemos uma contagem, primeiro, nas células gerais, e depois nós dividimos essas células. Então, nós vamos ver aqui os macrófagos, os eosinófilos, os neutrófilos, a interleucina 10, na qual eu tenho grande interesse, porque a interleucina 10, ele é um anti-inflamatório extremamente importante, que diminui todos os processos da cascata inflamatória da maior parte das doenças respiratórias. E cascata inflamatória, pessoal, ela não está presente só na doença respiratória. Ela está presente em 90% dos quadros dos pacientes que chegam até nós na clínica. Então, um procedimento específico de cada área de expertise aqui nossa, ele pode desencadear um processo inflamatório, que é a defesa do próprio corpo, ou o seu paciente já chega com um processo inflamatório e que dificulta o seu procedimento. Então, na contagem geral
das células inflamatórias, nós percebemos que os efeitos do RET e do infra-RET foram similares. Agora, a gente precisa entender melhor como é que esses cromóforos participaram desse resultado. E aí, nós temos que separar cada uma dessas mensurações. Então, aí eu vou contar os macrófagos, os IL-10, COX, vou fazer vários estudos para entender não só no sangue, como também em algumas estruturas. Porque a terapia ILIB, a terapia sistêmica, ela diz que ela é sistêmica. Então, eu tenho que entender o efeito nessas células e também em algumas regiões específicas. No caso, células do pulmão, enfim, todo um estudo bem desenhado e direcionado. Quanto aos outros efeitos, ainda não temos resultados. Mas vale você entender, profissional que atua na prática clínica, o quanto esse recurso pode ser promissor dentro de uma terapia controlada e assertiva. O que é uma terapia controlada e assertiva? Então, o meu paciente ele vai em busca de uma melhora de comorbidades sistêmicas e eu já tenho um resultado no vermelho com determinados parâmetros, com tempos determinados, e eu posso fazer a experimentação, inclusive porque o aparelho da DMC, ele permite a possibilidade do ILIB no infravermelho, e ver se os resultados, o meu objetivo principal, ou os secundários que foram aparecendo na técnica, tiveram relação. Não é trocar o comprimento de onda sem avaliação, sem registro, porque aí você não consegue entender qual foi o seu resultado. Então, aí entra registro de escala visual de dor, registro de alguns marcadores importantes, dos sinais vitais. Isso vai de cada patologia. Cada patologia tem a sua especificação, o seu marco, o seu norte de direcionamento para o seu sucesso terapêutico e que varia de várias práticas clínicas dos profissionais que utilizam esse recurso no dia a dia, tá bem? Então, na contagem de células gerais inflamatórias, os resultados foram muito promissores, né? Mas os outros resultados ainda não tivemos nenhuma assertividade, tá bem? O ILIB, pessoal, um aparelho da família Therapy, ele apresenta a possibilidade no comprimento de onda vermelho, como no comprimento de onda infravermelho. No aparelho, você consegue fazer a escolha do tempo, né, do AG em 15 minutos, do IL em 30 minutos, do IM em 1 hora. E hoje, vocês também têm a possibilidade de entender, através da palestra do Dr. Hermes, sobre a questão do débito cardíaco do seu paciente e fazer adaptações nesse tempo. Então, aí já tem a indicação para pediatria, para um tratamento preventivo, para um tratamento que é de enfermidade. Então, essas possibilidades, elas trouxeram também um novo norte para nós profissionais que atuamos na clínica. Porque eu gosto muito dessa parte do paciente, porque ele faz você entender se a técnica precisa de ajuste, se ela está adequada ou não. Então, a prática do consultório, ela é muito importante para nós pesquisadores e para nós profissionais da saúde também.
E tudo isso que eu falei para vocês, eu vou resumir numa conclusão breve, mas muito importante, que todos vocês devem realizar uma excelente anamnese no seu paciente para realizar a técnica de terapia sistêmica ou qualquer outra técnica, tá bem? As contraindicações, elas são muito bem relatadas pela DMC. E dentro dessas contraindicações, você tem segurança para aplicabilidade em outras técnicas, tá bem? Faça um relato de qual é o objetivo principal do seu paciente e qual é o objetivo que você também acha importante o seu paciente galgar. E veja se também ocorre efeitos secundários. Faça o registro dos sinais vitais do seu paciente. Aqueles sinais vitais que são importantes para a patologia do seu paciente. No caso das doenças respiratórias, a saturação, enfim, frequência cardíaca, sempre a aferição da pressão arterial ela é muito importante, escala visual analógica, no caso de doenças musculoesqueléticas e assim por diante. Desenhe um plano de tratamento personalizado e individualizado. Nós temos norte? Temos. Nós temos tempos de orientação, comprimento de onda e modo, vias de acesso? Temos. Mas faça isso personalizado e individualizado para o seu paciente. Se ele não teve uma resposta promissora, você pode raciocinar e pensar numa outra possibilidade. Pessoal, uma resposta promissora não é numa única aplicação. É isso que vocês também têm que diminuir a ansiedade com a aplicabilidade dessa técnica, tá? Então, o tratamento, ele é personalizado e ele é individualizado. Você tem que observar e comparar os benefícios da técnica. Então, tem que ter o antes, tem que ter o depois. Você tem que entender como é que aquele paciente, ele responde de maneira única e diferente do outro. Você pode ter tempos menores de tratamento com o paciente e tempos maiores com outros. Doenças onde nós temos anos e anos de comprometimento, não é uma sessão, não é um ciclo que vai resolver. A gente também tem que entregar essa explicação para o nosso paciente. A responsabilidade da aplicabilidade da terapia, pessoal, é do terapeuta. O terapeuta, ele tem que ter responsabilidade. Ele tem que entender que é ele que conhece o paciente que está com ele. Então, ele vai em busca das contraindicações e ele tem responsabilidade. Ele sabe até onde o seu paciente está trazendo resultados promissores para ele ou não. Então, o terapeuta ele está extremamente ligado ao seu paciente. E, como toda aula, como toda pesquisa científica, ela faz com que mais estudos sejam sugeridos. No caso, pesquisas in vitro, experimentais, clínicas. E hoje nós sabemos que temos aí uma visibilidade melhor na ciência diante de todo esse período de dificuldade que nós tivemos aí com a Covid-19. Então, a ciência ela ficou mais evidenciada, a necessidade. Isso não quer dizer que nós temos assim uma garantia plena de sucesso, né? E de entrega de maiores recursos. Mas, enfim, todos entenderam que as pesquisas científicas, elas são importantes. Eu dou muita importância ao relato de caso, porque o relato de caso, ele traz interesse para um número maior de possibilidades de aplicabilidade da técnica
e, enfim, sempre estar em busca aí de mais e mais e mais conhecimento para que todos consigam utilizar essa ferramenta tão promissora, de fácil aplicabilidade, indolor, não invasiva, sem efeitos colaterais, sem prejuízo das vias hepatotóxicas ou nefrotóxicas. Então, nós temos um recurso terapêutico, pessoal, encantador, que aos poucos todas as áreas da saúde vão estar com esse conhecimento e vão poder aplicar dentro da sua área de expertise. Então, eu deixo aí um espaço, caso algum de vocês tenha alguma dúvida, algum interesse. Esse é todo o material que eu utilizei para estar montando essa aula personalizada, com muito carinho para todos vocês. E cada um dessa lista aqui de referência bibliográfica, ela traz assim, um acesso fácil, se vocês colocarem aí no clique, tá? Se vocês quiserem que eu passe isso de alguma forma, eu posso estar disponibilizando sim. E eu destaco aqui, no número 8, o estudo da Tamires, a qual em breve, se Deus quiser, sai o nosso artigo científico com a comparação do vermelho e do infravermelho, quais foram os efeitos promissores, os efeitos também não promissores, como, por exemplo, em cada uma das células que eu falei para vocês, tá bem? Eu gostaria muito de agradecer, de novo, o convite da DMC, da NUPEM, o empenho aí de todas as pessoas que estiveram nos bastidores para que isso acontecesse de maneira tão efetiva, né? Porque não é só nós, professores, não é só o convite, existe toda uma estrutura ligada a isso e espero muito que todos vocês tenham aberto aí a curiosidade para outras possibilidades dentro da clínica. Eu agradeço muito e eu vou encerrando aqui para vocês essa aula e nós temos também a outra transmissão em outro horário para que vocês revejam e eu convido que vocês revejam essa aula e dos outros professores também, do Dr. Ismael, do Dr. Hermes, do Dr. Daniel, da doutora Meire, do Dr. Juliano e do Dr. Mauro. Muito obrigada e até breve num próximo evento. Espero vocês. Até mais.